com o Marlos. Aí depois colocou a gente em contato com a Simone. Então, os três, né, junto com o pastor Paulo, são os culpados pela minha vinda, né? Espero que realmente Deus abençoe a vida de vocês todos, né? Inclusive da Meire, eu vou fazer os agradecimentos lá para ela. Para mim foi um privilégio. A primeira vez que eu vim aos Estados Unidos e vi para falar aqui para vocês tem sido um grande prazer. Muito obrigado por essa oportunidade que vocês nos concederam, né? Se tiverem outras oportunidades, espero que a gente possa continuar crescendo, né, e aproveitando mais, né, para poder desenvolver essa questão que é tão importante para nós. E também tenho que agradecer pela família que eu tenho, né? Pela esposa, pelas minhas filhas, que pacientemente me cederam também todo esse tempo, né, para poder estar aqui com vocês, né? Hoje conversei com a minha esposa, um pouquinho com as minhas filhas, estão lá dizendo que estão com muita saudade, assim espero que seja verdade, né? Mas é duro a gente ficar todo esse tempo longe de casa. E eu estava fazendo a conta, por exemplo, eu chego numa terça-feira, por volta de meio-dia em casa, e na quarta-feira eu já viajo novamente. E aí eu fico mais 2 dias numa outra cidade, volto para casa, né, durmo em casa, no dia seguinte viajo de novo. E fico aí alguns dias no Espírito Santo, né, participando de um encontro de mulheres. Chego numa segunda-feira, na segunda-feira mesmo viajo para Ipatinga para uma outra semana, né, onde a gente vai estar promovendo um curso. Eu estava olhando e o primeiro dia que eu vou passar um dia inteiro em casa, desde o dia que eu saí, que foi dia 14, na quinta-feira, vai ser no dia 8 de outubro. Vão ser praticamente quase um mês fora de casa, fazendo esse trabalho. Mas eu me sinto lisonjeado pelo privilégio que Deus também me dá, né, de fazer essa obra, de poder levar essa mensagem, não me importa aonde, não me importa para quantas pessoas, mas quando a gente se entrega nas mãos de Deus, a gente tem a possibilidade de ser usado. E eu fico muito grato, né, pelo privilégio que Ele me dá de poder compartilhar. Mas eu queria deixar para vocês também o seguinte desafio: o que você aprendeu e você colocar em prática na sua vida, não guarde só para você, passe adiante também. É extremamente importante nós termos a possibilidade de testemunhar. Muitas pessoas elas estão sofrendo e a respeito desse assunto, às vezes uma palavra de conforto, um exemplo, uma experiência que você teve com esse processo da mudança pode fazer a diferença na vida do outro. Eu gosto sempre de dizer essa frase. Tem muita gente que comete um erro crasso de dizer assim: o problema é meu. Não existe problema seu, porque toda escolha que você faz não afeta somente você. Afeta várias outras pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, quando você escolhe estar aqui, quando você escolheu estar aqui durante essa semana toda, né, desde sexta-feira, de repente, aqueles que puderam ouvir, não foi um problema ou uma escolha que vai afetar somente você. É uma escolha que vai afetar outras pessoas. E eu fico muito grato, porque aí nós precisamos criar aquele movimento de bola de neve. Porque a gente sempre fala assim, né, acontece tal coisa de ruim, e aí outra coisa vai virando uma bola de neve. Mas a gente pode promover uma bola de neve do bem também. E isso acontece através da aplicação daquilo que nós estamos aprendendo. Então, depois que eu for, contem com as minhas orações. Eu vou continuar orando por todos vocês, para que Deus realmente ajude, para que vocês implementem tudo isso, tá? Então, eu sou muito grato, né, por você ter vindo hoje à noite, por você ter acompanhado, e pelas pessoas que são as responsáveis pela minha vinda, mas principalmente por Deus, pelo privilégio que Ele me concede. Vamos ouvir agora uma música, e logo na sequência nós entramos nos 2 últimos princípios de saúde que vamos estudar hoje. Não peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos,
Não peço apenas proteção. Não peço apenas pelo pão. Não peço apenas por um mundo sem conflitos. Não peço apenas proteção. Não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços, pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ajuda a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na tua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Amém. Vamos recapitular rapidamente. Nós estamos falando a respeito de princípios de saúde. Os princípios de saúde foram dados desde o Éden. O primeiro deles foi quando Deus moldou um boneco de barro, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ali então Ele deu o primeiro, que é a respiração, da qual não vivemos sem. Iniciamos nossa vida fazendo a respiração, a primeira atividade que fizemos e a última que vamos fazer, encerrar. Depois falamos que Adão foi feito na sexta-feira, criado na sexta-feira, e o primeiro dia que ele viveu inteiro foi o sábado, mas teve não só a noite de sábado, como também as 24 horas desse dia, e os dois estão correlacionados à questão do descanso, extremamente importante. No domingo, então, veio a orientação, cultivar e guardar o jardim, agora começa o seu exercício. O exercício físico dele era feito ao ar livre, tinha o benefício da luz solar. Isso promovia o aumento da temperatura corporal, exercício no sol. Para controle da temperatura, ele bebia água, mas também gastava calorias. Adão tinha uma simetria perfeita. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Adão tinha aproximadamente 4 metros de altura. E segundo físicos cristãos, ele pesaria, para ter uma simetria perfeita, aproximadamente 1 tonelada. Esse Adão, quando fazia atividade física, gastava calorias, emagrecia, ou perdia calorias, precisava repor. E repor essas calorias vinha através de uma alimentação, nutrição. Ele precisava se nutrir depois do exercício. E aí então vem o nosso 6º princípio de saúde, nutrição. Quando falamos sobre nutrição, a gente poderia passar talvez uns 3 meses falando sobre esse assunto aqui. Tem muita coisa para falar a respeito de nutrição. E é difícil até selecionar o que falar. Difícil selecionar o que falar. Então eu gostaria de relembrar com vocês
alguns fatos que estão descritos na Bíblia a respeito desse assunto para a gente poder conversar sobre nutrição. Aqueles que têm sua Bíblia, por gentileza, abra ela em Gênesis capítulo 1 e o verso 29. Gênesis 1, 29. Aí então começa a história da nutrição na Bíblia. Está escrito lá já. Está dizendo aí qual era o alimento inicial do homem. Então está escrito lá, disse-lhe mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, também as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, servos-ão para mantimento. Quais são os alimentos que Deus originalmente deu para o homem? Ali fala sobre sementes. Essa semente está fazendo referência a duas classes botânicas, né, de alimentos que nós temos, que são servidos na nossa mesa. Primeiro, cereais. Cereais. Quando falamos de cereais, estamos falando do quê? Quais são os alimentos, então, que faziam parte dessa alimentação original? Cereais, arroz, trigo, centeio, cevada. Esses alimentos faziam parte da dieta inicial dada por Deus. Os cereais. Arroz, trigo, milho, centeio, cevada. Quinoa, amaranto, que também fazem parte dessa classificação. Depois as leguminosas, elas também foram dadas lá no Éden. Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, tremoço, amendoim. Todas essas leguminosas também faziam parte da dieta original. Entrava aí também as castanhas. Todas as castanhas que nós temos conhecimento e que fazemos uso, também fazia parte dessa alimentação original. Deus também deu para o homem o quê? Além disso, as frutas faziam parte. Então, na classificação dos alimentos iniciais dados por Deus estão cereais, leguminosas, frutas e castanhas. Tinha hortaliça nessa indicação inicial? Não. Salada não tinha. Tinha verdura? Não. Refogados também não eram servidos. Não tinha esses alimentos. Por que não tinha? Por que não tinha hortaliças e verduras no início? Gênesis 1:30 diz que esses alimentos, hortaliças, verduras, eles eram dados para os animais. Fazia parte, então, da alimentação animal. Está lá. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. Essas ervas verdes fazem parte, então, hortaliças e verduras. Ela não era originalmente para o homem. Era somente para os animais. Por quê? Não foi dado. Uma coisa que muitas vezes nós não entendemos quando lemos depois Gênesis capítulo 3, verso 18, quando esses alimentos que eram dados inicialmente para os animais foram liberados para o homem, tem muita gente que fala assim, então quer dizer que saladas e verduras fazem parte, né, da hora que Deus estava bravo lá com Adão, e aí ele estava dando para Adão, né, dizendo quais seriam as consequências do seu pecado, e agora ele ia ter que pastar, comer os mesmos alimentos que os animais comiam. Né? Tem gente que diz que isso é maldição, porque faz parte de uma lista, ou está ali dentro de um contexto de onde aparecem algumas maldições. Não. Deus, ele é sábio. Ele sabe todas as coisas. E quando ele inicialmente não dá esses alimentos, tem uma finalidade. E quando após eles pecarem e saírem do Éden, tem outra finalidade, a inclusão desses alimentos. Nas verduras e nas hortaliças é onde nós encontramos os compostos bioativos. Sabem o que é isso? Esses compostos bioativos, também conhecido como nutrientes, que cumprem uma função a mais de alimentar, tem uma propriedade funcional que nós chamamos, foram liberados por Deus porque antes do pecado não havia doença. Ou havia? Não. Havia morte? Não. Depois do pecado, a morte? Sim. E consequentemente o aparecimento de doenças. Então Deus libera que eles consumam esses alimentos como um fator de prevenção, tratamento e cura das doenças. Deus, então, ele deixa uma alimentação original, depois ele faz um acréscimo. Em um outro dado momento, lá em Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 10, nós encontramos a descrição falando a respeito do dilúvio que viria.
E aí então fala do dilúvio. Depois vem Gênesis capítulo 9, quando Noé sai da arca e vem a ordenança dizendo quais eram os animais que eram limpos e imundos, porque naquele período dentro da arca não havia condições de ter alimento de origem vegetal durante todo aquele período. E aí Deus então libera o consumo da carne, mas ele indica quais eram os animais limpos, quais eram os animais imundos. Então Deus mais uma vez promove uma mudança na alimentação. Depois nós percebemos uma cena muito interessante, e eu quero gastar uma boa parte do tempo de hoje, né, apresentando para vocês um contexto que está em Salmo 78. Salmo 78 tem um contexto interessante, porque agora nós vamos falar sobre o povo de Israel. Esse povo ficou durante 430 anos sob escravidão dos egípcios. Deus o liberta, leva para o deserto. Pouco depois que eles chegam no deserto, acaba a água. E aí Deus então providencia a água. Aí acaba o alimento. E aí Deus então providencia um alimento especial para eles. Esse alimento especial era o maná. O maná é apresentado na Bíblia como o pão dos anjos, né? E esse maná então, ele caía durante 6 dias da semana. Qualquer dia da semana que você recolhesse a porção dobrada, se estragava, menos na sexta-feira, na verdade, porque no sábado não caía. Era um alimento especial. Atendia toda a necessidade deles, tinha todos os nutrientes que eles precisavam ali. E sabe uma coisa que é interessante? Eu não sei se vocês sabem, mas hoje ainda cai maná. Vocês sabiam disso? Maná de verdade, o mesmo que caía naquela época. Ainda cai. Tem um país da África, onde tem uma igreja adventista do sétimo dia, que durante o período da guerra, Deus susteve aquele povo porque eles não tinham condições, né, de produzir através do maná. Começou a cair maná. E eles se alimentaram do maná. Depois, a terra da igreja ela foi tomada no período, né, de revolução nesse país. E quando foi tomada, parou de cair maná. Depois que foi devolvido o terreno para a igreja, voltou a cair maná. E hoje o maná cai todas as terças e quintas-feiras lá. E eu tenho maná em casa. Que uma pessoa que eu conheço foi lá, filmou, recolheu e me deu. E eu não tenho coragem de comer, porque só tem 3 bolinhas de maná. Mas está guardado no vidrinho. Mas é interessante que quando você olha, ele tem a mesma aparência daquilo que é descrito na Bíblia. Uma coisa que a gente sabe é que Deus ele tem o poder de continuar mandando maná. Talvez como uma forma de dizer que ele ainda mantém o seu povo e atende às suas necessidades. E é interessante que esse maná ele cai dia de terças e quintas, e você às vezes recolhe o maná que está visível, aí você fecha os olhos para agradecer, quando você abre tem um pouquinho mais de maná ainda no chão, e aí você recolhe mais um pouquinho, e ele é branquinho, e diz que ele tem gosto de mel. Mas quando a igreja está em pecado, o maná cai rosa, muda a cor. E aí a igreja sabe que tem alguém que está pecando. E aí faz a lavagem de roupa suja lá até descobrir quem é. E aí resolve o problema e ele volta a cair branco. É incrível isso. A questão, eu só estou falando isso como um fato de curiosidade, mas se você procurar isso no YouTube, você vai encontrar alguns vídeos falando sobre isso. É incrível. Mas eu estou falando isso porque Deus sempre atendeu a necessidade do seu povo. O problema é que Deus também quer atender a nossa necessidade. Hoje, Ele dá condições de nós trabalharmos, termos os recursos financeiros e comprar nossa comida. O problema é que muitas vezes nós fazemos uma má administração dos recursos financeiros que Deus permite nós ganharmos. E compramos muitas vezes coisas que não deveríamos comprar, e compramos coisas que interferem no funcionamento do nosso corpo, no funcionamento da nossa mente, que trazem doença. Mas quando Deus liberou, por exemplo, aquela comida, em Gênesis 3,18, o propósito era prevenção e cura. Deus não tem o desejo que os seus filhos passem por problemas de saúde em virtude de uma alimentação inadequada. Mas vocês vivem no país onde tem o maior índice de obesidade. E hoje eu estava com pastores, nós rodamos alguns trechos, né, da cidade. E uma coisa que me chamou muita atenção é que aqui tem mais loja Dunkin' Donuts do que McDonald's. Incrível. A questão é que lojas de fast food tem um monte, né? As lanchonetes de fast food tem o tempo todo. Em todos os lugares que nós fomos, a gente encontrou várias delas. E essa mudança do padrão alimentar tem trazido doenças sobre o povo. Mas Deus, desde o Éden, estava preocupado em orientar qual era o tipo de alimentação correta. E quando Ele retira o seu povo, olha, seu povo, nós estamos falando dos filhos de Deus, assim como nós também somos. Mas quando Deus retira o seu povo de 430 anos de escravidão e leva para o
para o deserto, Ele sustenta o seu povo através do maná. Mas muitas vezes somos ingratos, e esse povo também o era, ingrato. E é interessante que depois, o Salmo 78, ele vem trazendo para nós vários milagres que aconteceram nesse período enquanto eles estavam lá no deserto. Mas Deus fazia os milagres, Deus atendia a necessidade, mas o povo era rebelde. Acompanhe comigo, por exemplo, a leitura de Salmos 78. Vamos olhar inicialmente no verso 17. Verso 17 de Salmo 78. Ó, já apareceu lá para vocês. Ó. Contudo, prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. 78. 7, 8. Contudo, prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Ou seja, aqui está dizendo, nesse verso 17, descrevendo, na verdade, dois pecados. Ó. Prosseguiram em pecar contra ele, contra Deus, né? E se rebelaram contra ele no deserto. Deus atendendo a necessidade e eles insistiam em pecar. E ainda se rebelaram. Veja o verso 18. Tentaram a Deus nos seus corações, ou seja, outro pecado. E aí vem uma informação interessante para nós. Pedindo carne para satisfazer o seu apetite, ou seja, um alimento que fosse do seu gosto. Eles queriam satisfazer o gosto de quem? Deles. Mas você se lembra no sábado, quando nós trabalhamos as motivações para a mudança, a primeira delas, que eram escolhas para a glória de Deus? Esse povo estava glorificando a Deus através das suas escolhas? Não, porque eles queriam satisfazer a vontade de quem? Deles e não a de Deus. Interessante isso, né? E aí vem o verso 19, dizendo assim, ó, falaram contra Deus, outro pecado. Estamos no terceiro verso e esse já é o quinto pecado. Dizendo, pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Ou seja, desafiaram a Deus. Desafiaram a Deus. Aí vem o verso... Vamos direto para o 27 agora. Então eles pedem, eles desafiam. E aí no 27, olha o que acontece. Fez chover sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. Fê-las cair no meio do seu arraial, ao redor de suas tendas. Comeram e se fartaram. De que forma que está escrito ali? Deixa eu ver. Se está escrito... Estamos agora no verso 28. 28. E as fez cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas, das suas habitações. Pode ir para o 29. Então comeram e se fartaram bem. Tem algumas versões que diz assim, ó, comeram e se fartaram a valer. Alguém tem essa versão aí? Tem, lá no fundo? Então, é verdade, tá? Comeram e se fartaram a valer. Essa palavra a valer te lembra alguma coisa? Eu, quando era criança, eu gostava muito de colecionar figurinhas. E ao colecionar figurinhas, nós tínhamos algumas figurinhas que eram difíceis de conseguir. E muitas vezes a gente queria trocar a figurinha e o rapaz não queria, né, trocar, o outro menino não queria trocar, e pedia um absurdo de número de figurinhas para que a gente pudesse trocar. E eu muitas vezes não concordava, mas aí eu sugeria a gente jogar. E a gente ia jogar. E quando ia jogar, ele geralmente falava assim, ó, vamos treinar um pouquinho. Eu falei, vamos treinar. E a gente treinava. De repente chegava algum momento que eu ou ele falava assim, olha, da agora em diante é a valer. E tudo isso para tentar conseguir a figurinha. Eu tenho alguns álbuns completos lá de futebol até hoje, né, guardado. Campeonato Brasileiro de 92, Copa do Mundo de 94 e assim por diante, né? E aí nós íamos jogar a valer. É competição. Aqui diz que o povo comeu e se fartou a valer. Ou seja, eles comiam como se eles estivessem em uma competição. Porque eles queriam satisfazer o quê? A sua vontade. E não a vontade de Deus. Interessante analisar esse ponto. Ellen White descreve essa cena que eles rasgavam e comiam as codornizes cruas. Era assim que eles comiam. Mas é interessante que, diante de toda essa cena, continua descrevendo aqui então, no verso 30, não refrearam o seu apetite. Ainda ele estava com a comida na boca, quando se acende contra eles o quê? A ira de Deus. E aí então é semeado a morte, começando pelos mais robustos, pelos príncipes de Israel. Vou dificuldade de passar a página. Bom, não consegui passar a página, mas está lá. Ó, não refrearam a sua cobiça, ainda eles estavam com a comida na boca. Próximo, 31. Pode colocar o 31. Aí. Quando a ira de Deus se levantou contra eles e matou os mais fortes deles e prostrou os escolhidos de Israel. Aí diante dessa cena, pode deixar o 31 aí na tela por enquanto. Aí diante dessa cena você pensa, não, agora eles vão mudar. Agora eles vão mudar, porque olha só, né?
quiseram satisfazer seus desejos, pecaram contra Deus, foram contra Deus, desafiaram a Deus. Aí você fala, não, agora eles vão mudar depois disso. Morreram os jovens, os príncipes de Israel. Aí vem o verso 32. Veja o 32, o que acontece. Com tudo isso, ainda pecaram e não creram nas suas maravilhas. Ou seja, eles insistiam depois em continuar vivendo da mesma maneira. Agora veja o que acontece no 33, então. Pelo que consumiu os seus dias como um sopro, os seus anos em repentino terror. Eles mudaram, sim ou não? Não, não mudaram. Deus tinha um propósito para aquele povo. Deus queria que eles entrassem no deserto. E naquele período no deserto, serviria para uma coisa. Para eles descobrirem quem era Deus. Eles ficaram 430 anos sob o jugo dos egípcios. Nesses 430 anos que eles ficaram ali, eles passaram de geração em geração contando quem era Deus. Mas eles estavam na sua 11ª geração. Cada geração são 40 anos. 400 anos, 10 gerações. Eles estavam na sua 11ª geração. Faltava uma década para fechar, então, a 11ª geração. Vocês acham que 430 anos contando quem é Deus, os que estão lá no fim da fila sabem quem é Deus? Não, não sabem. E Deus então precisava falar a linguagem que era conhecida deles, a linguagem da força, a linguagem de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ou seja, Deus então com mão forte mostra que podia mais do que o faraó, resgata eles daquela escravidão, leva eles para o deserto. Mas naquele período do deserto tem uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, para a gente continuar falando a respeito de nutrição. Eram 40 dias, que se transformaram em 40 anos. Isso nos traz uma lição muito grande, que muitas vezes a dureza do nosso coração em aceitar a vontade de Deus na nossa vida faz com que o tempo de permanência nosso no deserto seja muito grande. Deus não quer que a gente permaneça tanto tempo no deserto. Talvez 40 dias, mas a gente vai ter que passar 40 anos pela dureza do nosso coração. Mas veja que a ruína daquele povo de Israel foi o alimento. E existem outras histórias da Bíblia, onde a ruína também é o alimento, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque caso eu volte aqui uma segunda vez, eu vou falar sobre esse assunto. O que eu quero mostrar para vocês é que Deus sempre sustém a nossa necessidade, através da nossa alimentação. O problema é que Deus dá para nós uma coisa chamada livre-arbítrio. E para muitos de nós o livre-arbítrio às vezes se torna um grande problema. Porque nós até sabemos o que é certo, mas dificilmente fazemos, principalmente na questão alimentar. Quando falamos de alimentação, já está mais do que provado pela ciência de que a alimentação vegetariana é melhor que tem. Eu quero que sim, que todos aqui sejam vegetarianos. Esse é o meu propósito, né, com relação à alimentação, meu desejo. Como eu desejo que vocês todos também sejam ativos e não sedentários. Só que nós precisamos respeitar o tempo de cada um e precisamos ir num gradativo. O que não podemos é muitas vezes ignorar o fato e fazer de conta que isso não é a vontade de Deus. Porque é a vontade de Deus com relação à alimentação. Mas antes mesmo de você ser vegetariano, você não deve pensar em excluir alimentos. Você deve pensar em incluir alimentos. É assim que começa um processo de mudança alimentar. Muita gente quer começar pela exclusão. Quer começar tirando, não? Então eu vou tirar o leite, agora eu vou tirar o ovo, agora eu vou partir para as carnes, agora eu vou tirar o queijo. Só que ele só vai tirando e não acrescenta nada. O que acontece? Chega uma hora que você não tem mais opções. Tem muita gente aqui que se chegasse em casa hoje e falasse assim, não, agora eu vou jogar fora tudo que me faz mal. Amanhã começaria a mudança pelo jejum. Talvez não sobrasse nada na sua prateleira. Então nós precisamos entender que a melhor forma de promover as mudanças, seguindo na direção que Deus quer que nós andemos, é incluindo alimentos saudáveis e não excluindo alimentos que fazem mal. Só excluiríamos se nós descobríssemos uma doença que nos obrigaria a excluir os alimentos de cara. Então, primeiro deveríamos passar por um processo de inclusão. Qual o processo de inclusão? Qual seria a primeira inclusão que nós deveríamos fazer? O que foi o que Deus orientou para nós com relação àquele casal depois de ter sido expulso do Éden? Gênesis 3:18, que deveriam comer mais hortaliças e verduras. Talvez por aí deva começar o nosso processo de mudança, incluindo mais hortaliças, mais saladas, mais verduras, mais alimentos refogados na nossa alimentação. Também devemos relembrar que aquele casal e também todo o período da história, provavelmente até os nossos avós, o alimento que eles comiam era um alimento integral. E nós hoje muitas vezes comemos um alimento
refinado, industrializado, passou pela indústria. Quais são os prejuízos de um alimento que passa pela indústria? São inúmeros. O primeiro deles é que quando ele deixa de ser integral e vira refinado, ele perde 100% da fibra dele. A fibra tem algum papel importante na vida nossa? O que nós falamos no sábado? Que fibra é importante para o funcionamento do intestino. Então, pessoas que insistem em continuar comendo alimentos refinados, depois que descobrem algum transtorno de ansiedade, dificilmente vão vencer o problema. Porque ela não vai incluir os alimentos integrais, não vai ingerir a fibra que ela precisa e o intestino não vai funcionar como deve. E ela nunca vai estar no controle das suas emoções, o que dificultará qualquer outro processo de mudança que ela queira fazer. Então, vale a pena nós trocarmos os nossos alimentos refinados por alimentos integrais. Além de ele ter fibra, não ter perdido fibra, ele também não perdeu vitaminas. Quanto de vitaminas se perde no processo de industrialização? 90%. 90% das vitaminas que estavam presentes no alimento antes da industrialização são perdidas no processo de industrialização. E os minerais? 80%. 80% dos minerais que tinha no alimento é perdido. Então, devemos aprender a comer mais hortaliças, mais verduras, mas também fazer uma troca de alimentos refinados por alimentos integrais. A diferença entre eles é muito grande. É muito grande. E vale a pena investir nesse processo de mudança. Mas existem outras coisas que precisamos entender a respeito do refinado e do integral. O primeiro deles é o que quer dizer a palavra integral e o que quer dizer a palavra refinado. Talvez existe conscientize da importância da mudança. A palavra integral, ela vem do latim, integrale. E a definição dela é um alimento íntegro, não tocado, não violado. Ou seja, a embalagem dele continua intacta, não foi rompida. Quando você vai ao supermercado, eu duvido que você compre um saco de farinha furado, um maço de tomate com um lacre aberto, um vidro de alguma conserva amassado. Você compra? Por quê? Porque este alimento está violado. Mas é tão fácil muitas vezes comprar um pão branco, um arroz branco, um macarrão branco. Esses também são alimentos que foram violados. Você percebe que muitas vezes o nosso senso de juízo ele não é correto? Nós julgamos um maço de tomate com um lacre rompido, mas aceitamos o pãozinho branco. Cadê o juízo? Falta-nos discernimento com relação a isso. Os dois são violados, os dois foram adulterados. Já não é mais o original. A palavra integral quer dizer isso, então, algo que não foi tocado, que não foi violado. Mas e a palavra refinado quer dizer o quê? Se você vai para a definição do dicionário a respeito de refinado com relação ao alimento, ele vai dizer assim, alimento que passou por um processo de industrialização e ficou puro. Eles estão dizendo que o arroz branco é puro. Se o arroz branco é puro, o arroz integral é impuro. Opa, estranho isso, não? Se o pão branco é puro, quer dizer que o pão integral é impuro. Estranho, não? Se ele ficou puro, eu não sei. Mas se ele tivesse ficado, seria puro amido. Porque ele perdeu 100% da fibra, 90% das vitaminas, 80% dos minerais. Mas a palavra refinado não quer dizer que ele ficou puro amido. Não é uma palavra. São duas palavras. Refinado tem duas palavras. A palavra re e a palavra finado. Finado quer dizer o quê? Morto. E o re? O re vem do latim. É um prefixo que vem antes do sufixo. O sufixo é o finado. O prefixo é o re. E o re no latim é um elemento designativo de aumento, o dobro. Então, refinado quer dizer morto 2 vezes. E é muitas vezes esse tipo de alimento que você tem colocado na sua mesa e para dentro do seu corpo. Impossível você ter vida comendo algo morto, ainda mais se for 2 vezes. Refinado é isso, morto 2 vezes. Eu levei 3 anos estudando essa palavra, tentando entender o que tinha escrito ali, que eu não sabia o que era. Depois de 3 anos eu entendi que refinado eram 2 palavras. Por exemplo, se você tem que fazer uma revisão de um texto, é porque você já fez uma correção inicial. Está revisando, você está lendo pela 2ª vez. Se você está fazendo uma reeducação alimentar, é porque você está sendo educado
com relação à alimentação pela segunda vez. Se você passa por um processo de reprovação, é porque você vai ter que passar por aquela prova pela segunda vez. O re quer dizer 2 vezes. Finado, morto. Entenda que, antes mesmo de você pensar em excluir, você deve incluir. E aí começa o processo justamente de inclusão dos alimentos integrais. E eu fiz uma sugestão aqui, se vai ser acatada, eu não sei, mas eu sugeri que aos sábados, quando vocês almoçam na igreja, que fosse servido somente o arroz integral. Porque aí você começa um processo de mudança, aprendendo a comer esse tipo de alimento. Ele é totalmente diferente. Não tem nada a ver em termos de composição com o outro. E olha, eu digo para vocês que muitas vezes o processo da mudança alimentar, ele não é fácil. Para mim, ele não foi fácil em alguns aspectos. Um dia, eu terminei a faculdade de nutrição e eu sabia que o arroz integral era melhor para meus pacientes. Eu queria dar arroz integral para eles. Mas eu acho totalmente incoerente falar para o meu paciente fazer uma coisa que eu ainda não faço. Então eu falei, eu tenho que aprender a comer arroz integral agora. E eu fui então passar pela minha primeira prova com relação ao consumo do arroz integral. Servi o arroz no prato, coloquei na boca, mastiguei, aquele negócio parecia que crescendo dentro da boca, e deu um trabalho para engolir, e aí eu falei assim, misericórdia, como é que alguém tem coragem de comer um negócio desse? Mas eu queria que os meus pacientes comessem, porque eu sabia que para eles seria melhor, mas seria hipocrisia da minha parte recomendar e não fazer. E eu insisti, e aprendi a comer arroz integral. Hoje eu só como arroz integral. Um dia, quando eu ainda morava em Maringá, eu fui numa reunião em Curitiba, e nós paramos para comer numa churrascaria chamada Estrela de Prata. E o melhor lugar para vegetariano comer é na churrascaria, onde tem mais opção, né, de buffet de saladas. Excelente. E aí nós fomos então e paramos nessa churrascaria chamada Estrela de Prata, mas chegamos tarde e já não havia mais arroz integral. E eu estava com fome. Nós íamos demorar um pouco ainda a chegar a Curitiba, e depois que chegássemos iríamos direto para a reunião, ou seja, eu teria que comer só lá pelo final da tarde. E eu falei, vou ter que comer arroz branco. E aí eu coloquei no prato, coloquei na boca, mastiguei, engoli, falei, misericórdia, como é que alguém já comeu um negócio desse na vida? Olha como é que mudou o comportamento. Totalmente diferente. Por quê? Porque nós precisamos primeiro saber para onde vamos com relação à alimentação. E nós só vamos mudar a nossa alimentação quando acontecer uma coisa, inicialmente. Reconhecer que a gente precisa mudar. Porque se eu não reconheço que há necessidade da mudança, eu não mudo. Se eu reconheço que existem erros na minha alimentação, se existem alimentos que precisam ser eliminados da minha alimentação, aí sim eu começo o processo da mudança. Primeiro vem o processo da conscientização, aí depois vem a fase do planejamento, e aí sim vem a fase da mudança. Só que toda mudança, durante a fase de planejamento, você tem que saber exatamente onde você está. Então, faça o seguinte, caso você queira mudar a sua alimentação, pegue um papel e anote alimentos bons que devem continuar na tua alimentação e alimentos ruins que devem sair da tua alimentação. E lembre que você nem começa tirando. E aí uma terceira coluna de alimentos bons que devem entrar na minha alimentação. Então eu sei o que precisa entrar, o que precisa manter e o que precisa sair. E aí eu começo o processo então. Eu vou aprender então agora a comer o arroz integral. Agora eu vou aprender a comer o pão integral. Agora eu vou comer mais frutas. Agora eu vou aprender a comer, né, as castanhas. E agora eu vou aprender a comer pasta de amendoim, que de repente eu não como e ela é fonte riquíssima de proteína. Para que eu possa tirar os produtos de origem animal, eu preciso de boas fontes de proteína. E dessa forma você vai promovendo um processo de mudança, mas sabendo para onde você vai. Caso contrário, é impossível mudar a alimentação. Por isso que hoje eu não trabalho mais com cardápio. Eu não dou cardápio para ninguém. Meus clientes muitas vezes falam assim, mas eu queria um cardápio de orientação. Eu falei, olha, então procura um nutricionista na sua cidade, ele vai te dar um cardápio e a gente continua o processo aqui sem cardápio. Eu não dou mais cardápio, porque cardápio não muda a mente de ninguém, não muda o comportamento, não muda o entendimento. E eu quero que as pessoas entendam. Eu quero que as pessoas reconheçam que alimento refinado é um alimento morto 2 vezes, porque ele perdeu 100% da fibra, 90% das vitaminas e 80% dos minerais. Que ele tem uma absorção muito rápida. Essa absorção rápida é chamada de índice glicêmico elevado, que favorece a absorção da glicose, vai gerar um pico de glicose, isso vai liberar uma grande quantidade de insulina, sobrecarregar o pâncreas dele, transformar uma boa parte da glicose em gordura, armazenada dentro do fígado e gerar uma esteatose hepática. Cardápio não conscientiza,
Mas esse tipo de conversa conscientiza. O tipo entendimento, conhecimento, é isso que muda a vida de uma pessoa. Eu estava conversando com a Simone, e aí na conversa que nós tivemos, nós estávamos falando a respeito de informação, né? Que informação é totalmente diferente de conhecimento. Sabiam disso? Informação é aquilo que você recebe, conhecimento é aquilo que você pratica. Ou seja, o que eu estou transmitindo para vocês até agora é informação. Só vai virar conhecimento a partir do momento que você realmente praticar o que você está ouvindo aqui. E as mudanças alimentares, elas precisam ser muito bem conduzidas, mas elas devem acontecer. Não podemos ficar estático. Inércia não dá com relação a esse assunto. Na Bíblia nós vemos exemplos de personagens que caíram e outros que venceram através do alimento. E Deus quer que você seja um vencedor através da sua alimentação também. A minha alimentação ela era uma tragédia, e eu vou gastar um tempo agora, quase chegando até o final, para contar um pouco da minha história, porque talvez você me olhe, né, falando, e aí você pode pensar assim, nossa, mas para ele é muito fácil. Ele é perfeito, né? Vegetariano, não come nada de origem animal. Vocês acham que é fácil? Então eu vou contar algumas coisas para vocês. Primeiro, eu sempre fui uma criança abaixo do peso. Não tive problema com excesso, mas tinha problema com pouco peso, né? Então, eu fui criado à base de vitaminas e um monte de orexígeno ou oroxígeno, que são medicamentos que abrem apetite. Tomei tudo que você pode imaginar para abrir o apetite. E eu pensava que se esse negócio fosse acumulativo, no fim, eu não ia passar na porta de casa, né? De tanto que eu tomei. Tudo que você pode imaginar, eu tomei para abrir o apetite. Minha avó, quando eu era criança, ela fazia gemada de 2 ovos para mim com farinha de trigo e chocolate em pó, para tentar entuchar a caloria para ver se eu conseguia aumentar um pouco de peso. Eu sempre fui o menor da turma, eu sempre fui mais novo também, por isso talvez eu era o menor, não porque eu estava desnutrido, igual eu achava, não, mas me entuchavam gemada. Ovo cozido com gema mole, hoje eu não suporto nem ouvir falar de ovo, né? Mas era essa a minha alimentação, né? Comia essas coisas aí, e tentava tudo que fosse calórico, que falavam para minha mãe, que engordava, me dava, né? Bom ou ruim, mas eu comi de tudo isso, e continuei magro, e espero continuar por toda a minha vida, né? Que é mais saudável. E aí eu comi, tomei medicamento, e assim por diante. Mas chegou uma época da minha vida que eu fui fazer atletismo. Eu fazia a faculdade de zootecnia, na época, foi minha primeira graduação. Vou contar um pouquinho de como era a minha alimentação, para vocês entenderem. Todos os dias de manhã eu tomava uma vitamina. O único período da minha vida que eu consegui beber leite foi no primeiro ano da faculdade. Porque quando era criança, eu não pude beber leite, nem o da minha mãe, né? Eu só consegui mamar durante, acho que 24 ou 27 dias, depois eu fui criado à base de suco de laranja, né? Então, nunca bebi leite, nem da minha mãe direito, muito menos, né, da mãe dos outros, né, da vaquinha. E fui criado aí com suco de laranja, tenho ossos extremamente fortes. Uma vez eu me machuquei, fui ao médico e achei que tivesse quebrado alguma coisa, né, porque a pancada no tornozelo jogando futebol foi muito grande, e o médico disse, você é o legítimo osso duro de roer. Eu falei, mas nunca bebi leite, como é que eu sou osso duro de roer? Aí eu entendi que leite não era fonte de cálcio, era somente rico em cálcio. Vai pedir dinheiro emprestado para um cara que é rico, ele vai te emprestar? Sim ou não? Não. Então, quer dizer, o leite é rico em cálcio, ele também não empresta para ninguém, não divide com ninguém. Então, tudo que entra de cálcio não é aproveitado pelo osso. Precisa ser excretado, que vai gerar depois formação de cálculo renal, cálculo biliar e artrose. Quem bebe leite acaba com osteoporose e artrose. Ó, interessante isso, né? Harvard nos ensinou isso. Há muito pouco tempo atrás, batendo na indústria do leite de laticínio americana, foi uma confusão danada. Mas, então, eu acordava e tomava uma vitamina, onde na minha vitamina tinha banana, tinha leite, tinha farinha láctea e tinha Neston. Ó, super nutritivo, né? Excelente. Tomava essa vitamina, quando chegava 9 horas da manhã, eu estava morrendo de fome de novo. Eu falava, não, é porque eu tenho um metabolismo acelerado. Não era. Meu metabolismo era normal, né? O problema é que o alimento que eu comia tinha absorção muito rápida, e isso não me gerava saciedade prolongada. Então, 9 horas da manhã, eu estava morrendo de fome. Aí eu ia até a cantina da universidade, eu estudava no bloco G56, e tinha uma cantina bem ao lado, e quando ia a essa cantina, eu comia 2 salgados assados e tomava uma lata de refrigerante. Esse era meu lanche da manhã. Muitas vezes, quando ficava na faculdade, a gente ia comer no RU, mas a comida do restaurante universitário era muito ruim, e aí eu preferia, então, ir numa padaria, né? Chamava Padoca, a padaria. E aí eu ia nessa padaria e comia 2 x-saladas e tomava um copo de suco de laranja. Esse era o meu almoço. Voltava para a sala, 3 horas da tarde, começava a dar fome de novo, porque a faculdade era integral, então eu ficava de manhã e à tarde na faculdade, algumas vezes até à noite, porque eu era monitor de anatomia, e outras vezes porque eu tinha monitoria que eu tinha que assistir também.
Então, às vezes, eu ficava o dia inteiro na faculdade. E aí, 3 horas da tarde, eu precisava comer. Então, eu ia lá, comia mais 2 salgados assados e uma lata de refrigerante. Todo o dinheiro que eu ganhava na monitoria, eu gastava na cantina, né? Quase todo. E alguma coisa que sobrava, eu comprava livro. Saía dali e ia para a natação. Tinha 1h30 de treino de natação 3 vezes na semana. Aí, quando ia para a natação, tinha que comer alguma coisa, né? Tinha comido só 3 horas, a natação era 6 horas, estava morrendo de fome de novo. Aí eu passava e comia alguma coisa e quase vomitava na piscina, porque não dava tempo de fazer a digestão e ia nadar. Aí nadava 1h30, né? Por volta aí de seus 2, 3, 4 quilômetros, dependendo do tipo de atividade que era no dia. Aí terminava isso, ia para casa, chegava em casa, era hora de fazer o quê de novo? Comer de novo. Então, ou seja, eu era igual lagarta que eu estudava, né? Tinha as lagartinhas lá, que eram do bicho da seda, que comia da hora que o sol nascia, a hora que o sol se punha. Eu era um pouquinho pior, porque eu comia da hora que o sol nascia até a hora que eu ia dormir, que era bem tarde da noite. Minha alimentação era uma tragédia. Mas aí, no último ano da faculdade, eu comecei a fazer atletismo. E aí sim, minha carga de atividade física aumentou muito. No último ano, a gente tem uma parte que é estágio, então, naqueles últimos 6 meses, no período do mestrado, eu fiz atletismo. E nesse período, eu corria de 20 a 25 quilômetros todas as tardes, nos treinos de atletismo. Cheguei a ter a 3ª melhor marca de 100 metros rasos no Infanto Juvenil no Brasil, né? Não consegui me federar porque estourei o joelho e fiquei fora do Campeonato Brasileiro no Sul-Americano. Nunca mais consegui voltar. Foram muito pouco tempo, 1 ano e meio de treinos. Mas nesse 1 ano e meio, 2 maus hábitos começaram a fazer parte da minha vida. O primeiro deles, eu comecei a emagrecer mais do que... não podia nem emagrecer, então não é mais do que podia. Não podia emagrecer. E comecei a emagrecer. Fiquei desesperado. Sabia fazer cálculo de ração, sabia como fazer uma vaca engordar para morrer, mas não sabia como engordar uma pessoa de maneira saudável, manter o peso. A única coisa que eu sabia é que eu tinha que comer mais calorias. Até aí eu não era nutricionista, era zootecnista. Então eu fui no supermercado, comecei a ler rótulo e ver qual produto tinha mais caloria para eu levar para casa. E eu descobri um tal de biscoito recheado, onde num pacote de biscoito recheado chegava a ter 1.100, 1.200, até 1.300 calorias. Eu falei, opa, achei a fonte, né, das calorias. Agora vou comer isso daqui de sobremesa do almoço, antes de ir para o treino, para eu conseguir manter o peso. E aí eu comecei todos os dias a comer um pacote de biscoito recheado. Porque tem um ditado lá no Brasil, né, que é assim, sou brasileiro, não desisto nunca. Enquanto não vi o fundo do pacote, não parava de comer. E aí eu ia até o fundo, mas ainda assim estava emagrecendo. Aí eu entendi que um pacote estava sendo insuficiente. Eu fui para o 2º pacote de biscoito recheado todos os dias de sobremesa do almoço. Eu almoçava, e bem, e depois eu comia um pacote de bono de doce de leite e mais um pacote de wafer de nozes da Balduco. Tá filmando, eu sei, mas eu comia. Só que ainda mantinha o peso, mas terminava o treino muito cansado, porque era um alimento de índice glicêmico muito alto, absorvia rapidamente, além da quantidade de gordura que tinha, que era muito alta. Quando terminava o treino, a gente estava morrendo de cansaço. Muitas vezes a gente terminava o treino, eu tinha que ficar meia hora sentado, recuperando minhas energias para ir embora a pé. Mais 3,3 km embora, né? Caminhando, ou muitas vezes de patins, que eu andava de patins também. E aí eu terminava muito cansado o treino. E um dia um amigo chegou para mim, e aqueles que faziam velocidade lá no treinamento, eles chamavam de cavalo, né? Aí ele chegou para mim e falou, ih, tá cansado, hein, cavalo? Aí eu falei, rapaz, não sei nem meu nome, de tão cansado que eu tô. Ele falou, tem um negocinho bom aqui para você. Eu falei, que isso, cara, para, não uso droga não. Depois eu descobri que era, né? Mas ele falou, não, não é droga não. Eu falei, o que é então? Aí ele tirou uma caixinha de leite condenado. Conhece leite condenado? Já ouviram falar? Então, ele tirou uma caixinha de leite condenado de dentro da bolsa, cortou o bico e falou, bebe aí. Eu falei, beber? Ele falou, bebe aí, você vai ver que a sua energia volta. Você pode voltar lá para a pista e correr de novo os 20 quilômetros que a gente correu hoje. Eu falei, que isso? Esse negócio é do mal? Né? Funciona assim? Aí ele me deu, eu bebi um gole, achei muito doce. Até aí eu não era muito acostumado com leite condenado, né? E aí eu bebi aquele primeiro gole, achei muito doce, e falei, já bebi, tá bom, valeu. Né? Ele falou, não, bebe mais. Aí eu falei, mais quanto? Tudo! Eu falei, que isso, cara, você tá louco, vai beber uma caixinha desse negócio aí? Não, eu falei, tá bom para mim, e você vai ficar sem? Ele falou, não, tem outro aqui. Não deu tempo, tentei, né, usar um argumento, não deu certo. Aí eu bebi, uma caixinha de leite condensado inteirinha. Realmente, a energia que ela te dá é o suficiente para você voltar e correr 20 km de novo, né? O problema é que aí todos os dias depois do almoço eu comia 2 pacotes de biscoito recheado, um wafer de nozes da Balduco e mais, né, o bono de doce de leite da Nestlé. Depois eu comia mais uma caixinha de leite condensado no final do treino. Olha a quantidade de açúcar que eu comia, meu sistema imunológico era péssimo, eu vivia gripado, doente o tempo todo, né? Então, minha alimentação era uma tragédia. Aí vocês olham para mim hoje e falam assim, eu quero ser como ele. Minha filha, não é fácil não, viu? Dá um trabalho terrível. Ainda mais
o meu hábito alimentar provavelmente seja pior do que o de vocês, porque eu comia 1 quilo de carne na hora do almoço e depois eu comia mais tudo isso. Era terrível, não era? Mas Jesus transforma, acredite nisso, viu? Tem solução para todo mundo, porque até para mim teve. O problema é que depois eu me machuquei. Machuquei, lesionei o joelho, fiquei 6 meses parado fazendo fisioterapia, perdi campeonato brasileiro, perdi o sul-americano, e aí pensei, poxa, agora eu não preciso mais ficar comendo biscoito recheado, porque senão eu vou engordar agora, e quando eu for voltar a treinar, vai ser um problema. Aí eu fui ao supermercado feliz e contente, achando que dizer não era simplesmente o suficiente para não comer mais biscoito recheado. E aí eu entrei, no supermercado, estou aqui desfilando pelo supermercado, de repente eu vejo o biscoito recheado, minha mão treme, minha boca enche de saliva, aí eu coloco a mão debaixo da axila e falo, meu Deus, eu sou viciado. E eu reconheci que eu era viciado naquilo. Talvez você seja viciado em chocolate ou em alguma outra coisa, saiba que isso é comum. E aí eu fiquei apavorado com aquilo, eu falei, não, eu não vou mais comer isso, eu sou viciado, mas eu consigo vencer. Hoje, eu sei um caminho muito mais fácil para vencer isso. Antes eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje. Eu levei 3 anos para entrar no supermercado, olhar para o biscoito recheado e falar, seu miserável, você vai ficar aí, não preciso mais de você. 3 anos da minha vida, que nessa época eu passava lá uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, a mão tremia, a boca enchia de saliva, uma coisa terrível. É uma sensação de escravidão muito grande. O problema é que muitos de nós aqui ouvimos falar daquele povo que era escravo lá no Egito, mas nós estamos sendo muitas vezes escravos da nossa boca. Estamos sendo escravos dos alimentos que colocamos na nossa mesa, por isso nós precisamos ser libertos, e Deus realmente quer nos libertar. Mas para isso nós precisamos entender quais são os alimentos que nos fazem mal, quais alimentos que fazem bem não estão no cardápio, e quais fazem bem e devem permanecer. E pedir a ajuda dele para realmente promover as mudanças que precisamos. Primeiro inclusão, depois exclusão. Primeiro inclusão, depois exclusão. E aí então eu acabei reconhecendo que o meu estilo de vida era muito ruim, que eu comia muita carne, sabia como era produzido e era incoerente continuar comendo. Eu sei que Deus foi promovendo mudança na minha vida. Eu comecei meu processo de mudança alimentar no ano de 2002. E sabe quando que eu terminei? Não terminei ainda. Continuo mudando. A cada dia continuo promovendo mudanças, a cada dia continuo ainda implementando novos hábitos, a cada dia continuo abrindo mão de algumas coisas. É interessante que na casa da Simone e também com a Edna, em alguns momentos, elas falavam, mas você não está com fome? Eu falava, não estou com fome. Mas como? Você comeu faz tanto tempo. Depois de tanto tempo lutando, hoje eu consigo comer 3 vezes ao dia e na maioria dos dias somente 2. Na maioria dos dias eu como 2 vezes ao dia. E eu continuo com o mesmo peso. Nem emagreci e nem engordei. Então é possível chegar nesse ponto. Não estou dizendo que eu sou melhor do que vocês. Estou dizendo que eu estou numa caminhada, que eu já comecei faz tempo, que eu já estou sofrendo faz anos nesse processo. Ah, mas então Deus quer que a gente sofra? Não. Ele quer que a gente sofra nesse processo? De maneira nenhuma. Nós é que sofremos porque ainda continuamos querendo, muitas vezes, voltar aos velhos hábitos. Ele não quer que a gente sofra. Na verdade, Ele quer evitar o sofrimento, mas a gente quer continuar nos velhos hábitos e por isso a caminhada se torna árdua para a gente. Mas quando você consegue ser abnegado e abrir mão, aí se torna muito mais fácil o processo. As coisas que eu realmente abri mão, Deus transformou de uma maneira impressionante. Deus quer que você obtenha vitória em todas as áreas da sua vida, mas talvez essa questão alimentar seja uma das mais difíceis. Mas eu posso dizer que hoje estou limpo, que eu não sou mais viciado nessas coisas. Deus me libertou. Um dia, eu estava em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. E eu precisava ir de Rondonópolis para Cuiabá para pegar o voo e voltar para minha casa. Um amigo ia me levar de Rondonópolis até Cuiabá. Nós entramos num shopping, ele foi a uma loja, lojas americanas, e ele comprou um wafer de nozes. O mesmo lá do passado. Isso aconteceu faz 2 anos. E aí depois nós entramos no carro, ele abriu, e eu tinha uma prática para abrir aquilo para comer, vocês não fazem ideia. E aí ele abriu aquele wafer de nozes, eu senti aquele cheiro de wafer de nozes, e aí ele falou para mim assim, você quer? O que eu disse? Não quero, eu tenho medo disso aí. Ele falou, que isso, cara, você tem medo de um pacote de biscoito de 30 centímetros? Eu falei, sim. E aí eu contei a história que eu contei para vocês, para ele. E ele falou, nossa, desse jeito? Eu falei, é. Ele falou, então também não quero. E aí ele deixou o pacote lá e ninguém comeu. Naquele dia eu tive 2 certezas, ele não era viciado. E eu também já não era mais viciado. Eu estava livre.
Vocês se lembram de uma pesquisa que eu falei que foi realizada com os camundongos? Eu falei isso no sábado à tarde. Eu era aquele camundongo que em um dado momento, se Deus não transformasse, morreria por inanição. Porque eu preferia morrer do que ficar sem aquilo que eu era viciado. Mas com o tempo, Deus promoveu toda essa libertação na minha vida. E Ele quer fazer a mesma coisa na sua. Em todas as áreas da sua vida, com relação a esses princípios de saúde que nós temos estudado. Mas a questão alimentação, é preciso ter uma posição firme. Lembra da história de Daniel? Se você não conhece, leia Daniel capítulo 1 para você entender um pouquinho qual era o contexto de Daniel. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia, ele e os seus amigos. Mas tem um texto que eu acho fantástico, que diz o seguinte: escolheu firmemente Daniel não se contaminar. O problema é que muitas vezes sabemos a direção que devemos andar, mas as nossas escolhas não são firmes, elas são frouxas. Mas quando nós fizermos escolhas firmes com relação a esse assunto, Deus virá para intervir por nós, da mesma forma como Ele interviu no caso de Daniel. Ele também vai intervir no nosso caso, mas precisamos escolher, porque se não escolhemos, Ele não pode agir. E o último princípio de saúde, em 5 minutos, para poder fechar o nosso assunto, que nós vamos apresentar, é a temperança. Porque esperança nós já falamos no sábado. A palavra temperança é uma palavra muito interessante. Se você vai para o dicionário, alguém quer abrir de repente aí no dicionário para a gente? O pastor pode abrir, se tiver com o celular? Escreve assim, ó, definição de temperança ou temperança dicionário. Vai abrir. Só para confirmar, para ver se é isso mesmo que eu estou dizendo. Quando você olhar lá na definição de temperança, você vai encontrar provavelmente o seguinte: definição de temperança: comer e beber com moderação. Alguém achou isso? Mas no dicionário geralmente você encontra temperança: comer e beber com moderação. Aí. Comer e beber com moderação. Essa definição está um pouco mais ampla ainda. Tem outra que pontua como comer e beber com moderação. E eu fiquei pensando muito nessa definição de temperança do dicionário. Por quê? Quando diz assim, comer e beber com moderação, quer dizer que eu posso comer de tudo e beber de tudo, contanto que seja com moderação. Igual quando termina uma propaganda de bebida alcoólica. No final da propaganda está escrito uma frase e aí uma voz diz o quê? Beba com moderação. Esse é o plano de temperança para nós? Será que esse é o plano de temperança que Deus estabeleceu para os seus filhos lá no Éden? Sim ou não? Com certeza não. O que é temperança então? Eu li uma definição de temperança que eu me apaixonei por ela. Ela disse assim, ó. Ela diz assim: temperança. Temperança é uma virtude de pessoas que moderam em tudo que faz, que não faz as coisas simplesmente baseada nos seus desejos, que tem parcimônia ao agir. Ou seja, que é equilibrada em tudo que faz, não simplesmente no comer e beber, mas é uma virtude. Isso aí. Essa definição é muito melhor do que comer e beber com moderação. Controlar os nossos desejos. Vocês viram uma frase que descreveu aquele povo de Israel? Não refrearam a sua boca. Ou seja, tiveram temperança? Não. Porque eles queriam satisfazer os seus próprios desejos. Deus estabeleceu o princípio da temperança no Éden, quando Ele colocou uma árvore no centro do jardim. E aí Ele disse que daquela árvore eles não deveriam comer. Temperança é, segundo Ellen White agora, usar judiciosamente aquilo que é bom. Ou seja, aquilo que Deus te deu, aquilo que é permitido por Ele, faça uso com equilíbrio. E o que Ele não te deu, não faça. A gente não faz um pouquinho do que é ruim. Por exemplo, tem gente que diz assim:
eu bebo café descafeinado. Tem 3% de cafeína. Isso não é ser temperante. Temperante é, se faz mal, eu não tomo. Não vou tomar um que tem menos. Tem gente que diz assim, mas eu bebo Coca Diet. Ou refrigerante Diet. Tem menos açúcar. Ou não tem açúcar, mas tem outra coisa. Também não é temperança. Isso. Não. Tem gente que diz assim, não, com relação ainda a esse processo de ser temperante ou não. Né? Tem gente que fala assim, não, agora eu só estou comendo chocolate amargo. Estou comendo mais do outro. Lembre-se que o amargo é onde tem maior nível de cafeína. É no amargo, não é no mau leite. Nenhum é bom, mas pensando nas suas emoções, o amargo consegue ser pior ainda. Temperância é abstenção. Temperância é dizer não para aquilo que te faz mal. Isso é fácil? Não. Temos condições de fazer isso sozinho? Não. Os 2 últimos textos que nós vamos ler, para podermos encerrar, estão em Romanos. Projeta para mim, facilita a minha vida. Romanos capítulo 7. Coloca aí o verso 15. Romanos capítulo 7, verso 15. Paulo está descrevendo 2 naturezas. Nós temos que lutar contra essas naturezas. Olha o que está escrito lá. Verso 15. Pois o que faço, não entendo. Porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço. Em outra versão diz assim, o que quero, que sei que tem que fazer, não faço. O que não quero e sei que não devo fazer, esse eu faço. Esse eu faço. Foi o 15. Coloca o 16. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Ou seja, Deus já deu orientações. Os princípios de saúde são leis. São leis que Deus estabeleceu que regem o funcionamento do corpo. São essas leis que determinam como o nosso corpo vai funcionar, se bem ou se mal. A transgressão dessa lei é justamente a inclinação que nós temos. Não é para fazer o que é certo, mas é para fazer o que é errado. Mas lembre-se que toda lei tem um autor, tem um motivo. Quem é o autor das leis de saúde que regem o funcionamento do nosso corpo? Deus. Qual o propósito? O propósito é que tenhamos vida em abundância. Mas não é isso que queremos. Talvez a vida em abundância queremos, mas a mudança não. Mas lembre-se que 2 naturezas brigam. A que você mais alimenta é a que vence. Ouvi uma frase um dia, e é claro, é uma frase forte, mas a frase dizia o seguinte, para aquelas pessoas que durante a semana não tinham nenhum tipo de contato com Bíblia, né, com oração, com músicas da igreja, aí vinham no sábado na igreja e ouviam, né, a palavra, tinha o momento do estudo da lição, tinha música, mas ela ficava incomodada e não via a hora de ir embora. E aí a frase dizia o seguinte, você come 6 dias da semana o cardápio do diabo e quer se alegrar comendo o cardápio de Deus uma vez na semana. Qual natureza que se alimenta mais nesse caso? Né? A carnal. A natureza espiritual, ela é alimentada no sábado, mas todos os dias da semana eu também preciso alimentá-la, porque é justamente a busca de Deus que vai me fortalecer para que nessa luta entre essas 2 naturezas vença a espiritual, me levando a fazer o que é certo diante dos olhos de Deus. Mesmo não sendo fácil, é possível quando você entrega para Ele, porque se você segurar a rédea, essa natureza carnal vence. Deus abençoe vocês. O assunto de hoje foi um assunto que eu não quis abordar muito a questão, só ficar em alimento, a dizer, olha, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Não. Eu quis criar na cabeça de vocês um contexto de que o alimento foi ruína na vida de muitos e que ainda hoje ele é ruína na vida de muitos. Mas é possível se libertar, porque da forma como Deus libertou o povo de Israel, Ele também pode nos libertar. Da maneira como Deus me libertou, Ele pode te libertar, porque não fui eu que venci, mas foi Deus que venceu a batalha quando eu entreguei para Ele. Porque se eu seguro as rédeas,
a minha natureza não é compatível com a vitória. Porque o meu desejo não é para viver da maneira como eu vivo. O meu desejo é para fazer aquilo que a minha natureza inclina. E como ela é pecaminosa e eu não posso mudar a minha natureza, somente Deus, no momento da ocasião da sua volta, quando num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. E aí sim essa natureza corruptível, com inclinação para fazer o que é mal, vai ser transformado em uma natureza incorrupta, uma natureza perfeita, que reflete realmente o caráter de Cristo. Aí sim não haverá mais esforço para fazer o que é errado. Mas enquanto estivermos aqui, com essa natureza miserável que temos, nossa inclinação não é para fazer o que é certo. Então entenda que lutar sozinho é dar um murro em ponta de faca. E esse não é o desejo de Deus para você. Me permita orar por você. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Senhor, que nos altos céus habita, estamos encerrando não só esta noite, mas os 4 encontros que aqui tivemos oportunidade de ter. Pedimos que realmente aquilo que foi estudado, aquilo que foi apresentado, possa favorecer, Senhor, para que a natureza espiritual vença. Sabemos que a nossa inclinação não é para fazer o que é certo, mas sabemos que é do Teu agrado que vençamos. Por isso, Senhor, nos entregamos em Tuas mãos, para que realmente o Senhor possa nos guiar nessa jornada de mudança. Tanto eu quanto todos aqueles que estão aqui, Senhor, precisam progredir. E sabemos que se lutar ao seu lado, a vitória será certa. Mas nos ajude, Senhor, a nunca se esquecer disso. Porque se em algum momento ficarmos sozinhos, a derrota também é certeza. Dá-nos uma boa noite na Tua presença. Abençoe, Senhor, de maneira especial essa igreja. Abençoe de maneira especial aqueles que durante esse final de semana e esse meio de semana tiveram a oportunidade de vir aqui e estudar um pouco mais sobre saúde. E abençoe de maneira especial o pastor da igreja e a sua esposa. Que eles que foram incumbidos pelo Senhor de cuidar, de guiar, possam realmente cumprir esse papel. Abençoe também, Senhor, o Marlos, que é o diretor de saúde dessa igreja. E a próxima pessoa que o Senhor escolheu, caso seja ele ou outra pessoa, também abençoe, para que esse programa que aqui começou, Senhor, possa dar seguimento no ano que vem. Que os Teus filhos possam progredir a respeito desse assunto. E também já peço, Senhor, pela próxima programação que vamos realizar na igreja vizinha. Que lá também o Senhor possa estar agindo. Que lá também o Senhor possa conduzir. E que lá também outras pessoas possam se conscientizar e assim aceitar o Teu auxílio para mudar. É tudo o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos e agradecer também ao Dr. Ricardo Vargas por esses dias que passaram rápidos, não é? Que ele esteve conosco. A partir de amanhã, ele continua, ou ele começa lá em Waterbury, e vai até sábado. Então, que Deus o abençoe, bem como também a sua família, as meninas, a esposa, que eu não conheço ainda, espero conhecer em breve, e que possa regressar outras vezes. Deus o abençoe, muito obrigado. Nós temos, os materiais ainda estão embaixo? Ainda temos alguns materiais embaixo, os kits, não é? E aquele ainda que não pôde adquirir, poderá adquirir aí embaixo. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite a todos. Quero lembrar os membros da comissão que teríamos uma rápida conversa aqui atrás.